a apresentação de André das Neves Afonso, que vem de Lisboa, do Museu Nacional de Arte Antiga, onde é assistente das coleções de ourivesaria e joalharia, é mestre em museologia e museografia pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, tem trabalhado em temáticas relacionadas com a museologia e o património da Igreja e, nas suas investigações mais recentes, tem estudado as coleções de reproduções históricas que integram as coleções do Museu Nacional de Arte Antiga. Boa tarde a todos. Agradeço desde já a apresentação, a toda a organização deste encontro e aos frutos também já obtidos com todas estas comunicações já realizadas. Portanto, a minha comunicação será em torno de coleções ou das coleções históricas de reproduções artísticas, atravessando três instituições que estão umbilicalmente ligadas: a Academia de Belas Artes de Lisboa, fundada em 1836, o Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia, gerido por esta Academia de Belas Artes de Lisboa e aberto ao público em 1884, e o Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, que surge a partir da extinção, digamos assim, do Museu de Belas Artes e Arqueologia em 1911. Será sobre moldagens em gesso, galvanoplastias, sobre aquelas que já não se encontram no acervo do Museu de Arte Antiga e, sobretudo, sobre aquelas que ainda se encontram na coleção deste museu. Será em torno do fascínio oitocentista pelas coleções de reproduções e o declínio que se verificará no século XX. Dividirei a minha comunicação nos seguintes capítulos. Começarei por analisar muito sumariamente o contexto em torno do fascínio e o papel das reproduções no século XIX, a forma como a Academia de Belas Artes de Lisboa e o Museu de Belas Artes e Arqueologia integraram estas coleções de reproduções e analisarei com mais cuidado duas coleções muito específicas, basicamente aquelas que ainda permanecem na coleção do Museu de Arte Antiga. Isto é, a coleção de Fictile Ivories, que já explicarei o que é, e a coleção de galvanoplastias. As reproduções no século XIX houve um grande fascínio pelas reproduções de obras de arte. Se a ideia da cópia e da reprodução de obras de arte é milenar, digamos assim, e foi grandemente usada no ensino académico, o século XIX assistirá a um aproveitamento museológico das reproduções, sobretudo no âmbito dos designados museus de artes decorativas, ornamentais e industriais. O Victorian Albert Museum, fundado em 1852 em Londres, tomou a dianteira no desenvolvimento e disseminação de diversas práticas, cujo fim último, cujo objetivo residia na qualificação dos produtos artísticos das indústrias artísticas britânicas, através da exposição, neste museu, de modelos que atestassem a criatividade humana ao longo da história. Aqui, objetos originais ou reproduções desempenhariam semelhante desígnio, sendo que muito cedo o museu começará a formar uma importantíssima coleção de gessos, de galvanoplastias e de fotografias. A Convention for Promoting Universally Reproductions of Works of Art for the Benefits of Museums of All Countries, de 1867, foi também um importantíssimo evento que promoveu o papel das reproduções, do seu intercâmbio internacional e do seu papel educativo nos museus. Muitos museus serão criados a partir de todos estes pressupostos e outras instituições já existentes adaptarão também estas estratégias e práticas. A Academia de Belas Artes de Lisboa será uma delas. Fundada em 1836, teve um papel central na área do ensino académico das belas artes, mas teve também um objetivo de aplicação do ensino das belas artes às artes industriais, procurando formar coleções das designadas artes ornamentais ou industriais. Algumas iniciativas promovidas pela Academia incluirão, por exemplo, na década de 1860, a formação do chamado Museu de Ornamentos, com reproduções em gesso retirados de monumentos portugueses, ou então a formação também do designado Museu de Arte Ornamental, com coleções da Academia, e que era mais uma coleção visitável, digamos assim. Em 1875-76, haverá também uma ideia da formação de um chamado Museu Central, integrando o designado Museu de Arte Industrial, com coleções de galvanoplastia, gesso, fotografia e as respectivas oficinas de reprodução, para venda e troca de peças. A grande maioria destas ideias serão algo frustradas e não terão concretização prática, ainda que venham a tornar-se um elemento importante na criação e abertura ao público, em 1884, do Museu de Belas Artes e Arqueologia, antecessor do Museu de Arte Antiga, onde serão expostas as coleções da Academia e onde as artes ornamentais terão uma importância considerável, incluindo as reproduções artísticas.
Algumas descrições e fotografias do museu, nesta sua fase inicial, permitem perceber que tipo de coleções de reproduções se expunham, nomeadamente gessos arquitetónicos, ornamentais e escultóricos, ou também a coleção de galvanoplastias, isto é, reproduções de obras-primas da arte da ourivesaria e dos metais. No caso dos gessos, a coleção do museu era proveniente de peças do ensino da própria academia, nomeadamente este Laocoonte, por peças executadas para a exposição de arte ornamental portuguesa e espanhola, realizada em Lisboa em 1882, nomeadamente algumas destas peças que poderão aqui ver, e também algumas peças, entretanto, adquiridas a partir de 1884, já com destino ao próprio museu, nomeadamente estas reproduções em gesso de peças da Real Armaria de Madrid. Estas coleções ainda se encontravam em exposição, estes gessos, estas galvanoplastias, em 1908, mas pouco depois terão sido certamente retiradas para as reservas, como podemos ver nestas fotografias, esta primeira de cerca de 1900 e uma outra posterior a 1911, onde vemos o mesmo espaço, já sem parte das coleções de gessos, nomeadamente escultóricos. Ainda assim, a coleção de gessos do museu, já em reserva, digamos assim, será acrescentada nos anos 30 e 40 com novas compras, nomeadamente na exposição de arte francesa, em 1934, e na exposição de moldagens de escultura medieval realizada no Museu de Arte Antiga em 1940, tendo sido encomendadas e compradas muitas moldagens em gesso. O que é um facto é que pouco depois, praticamente toda a coleção de gessos do museu será transferida para outras instituições, nomeadamente quase 200 gessos que foram transferidos no contexto da criação do designado Museu de Escultura Comparada, de Mafra, apenas aberto em 1963, e que a nossa colega Bárbara Figueiredo falará na conferência que segue, e os cerca de 100 gessos que foram transferidos para a Escola de Belas Artes de Lisboa em 1951. Procurava-se libertar espaço nas reservas do museu, é o que se percebe da própria documentação. Não obstante, todos os precalços e todas as transferências restaram na coleção do Museu Nacional de Arte Antiga uma coleção de cerca de 80 galvanoplastias e uma coleção de 32 reproduções em gesso de placas de marfim esculpido, os designados Fictile Ivories. E começaria, de facto, por estes Fictile Ivories. Estas reproduções, que reproduções são estas? São, de facto, uma tipologia bastante particular dentro do universo das reproduções em gesso, a designada de Fictile Ivories, e cujo termo serve para classificar e denominar, já durante o século XIX, uma tipologia muito específica de reproduções de placas de marfim esculpido, de cronologias que vão do século IV ao século XVI, ainda que o mais recorrente sejam reproduções de peças da Antiguidade Tardia e da Alta Idade Média. Vemos aqui um exemplar da coleção do Museu de Arte Antiga, à direita, e à esquerda a peça, o marfim original. Ainda que haja casos de reproduções destas peças no século XVIII, será sobretudo a partir de 1850 que esta tipologia de gessos terá uma disseminação e uma divulgação muito grande, nomeadamente em Londres e nomeadamente a partir do trabalho da Arundel Society. A Arundel Society foi uma instituição sediada em Londres, fundada em 1848, e tinha um objetivo genérico de divulgação dos conhecimentos sobre arte. Esta sociedade irá empenhar-se num programa de comercialização de Fictile Ivories e irá publicar um catálogo em 1856 com reproduções que dispunha para venda. E a circulação mundial destas reproduções será enorme. De facto, uma das funções destas peças residia precisamente no estudo da escultura de marfim, da escultura da Antiguidade Tardia e da Alta Idade Média, épocas de que os museus dispunham de poucos exemplares nas suas coleções. Conseguia-se, assim, com estas reproduções, melhor traçar a evolução da história da escultura entre o fim do Império Romano Ocidental e o Gótico. O Victorian Albert Museum começará também a fazer uma coleção com centenas e centenas de Fictile Ivories, que irá adquirir à Arundel Society e a outros fabricantes de reproduções em gesso, e irá também editar catálogos de venda desta espécie de reproduções. A atual coleção do Museu de Arte Antiga, composta por 32 peças, resulta um pouco deste contexto e configura-se como uma coleção inédita em termos de estudo e de divulgação. A investigação que tem sido feita permitiu associar estas 32 peças a uma doação efetuada pelo Victorian Albert, ou na altura South Kensington Museum, à Academia de Belas Artes de Lisboa, em 1866. Esta doação incluía várias peças,
como poderão ver neste slide, incluindo 33 reproduções em gesso de placas de marfim e de metal antigas, que correspondem certamente às peças em questão. No reverso destas peças encontram-se alguns selos e algumas marcas estampadas dos fornecedores e produtores destas peças, a Rundell Society e Frank Son. A Frank Son era uma empresa que produzia estes gessos e os disponibilizava, quer ao Victorian Albert, quer à Rundell Society. A Rundell Society não os produzia, apenas comercializava. Neste slide vemos também algumas peças do Museu de Arte Antiga. Com a abertura do Museu de Belas Artes e Arqueologia, em 1884, é provável que esta coleção tenha integrado a exposição do museu. Ainda que não surjam referidas nas descrições do museu, de Manuel de Macedo, de 1892, nem sejam visualmente identificadas em fotografias do museu, publicadas mais ou menos em 1900, elas surgem referidas, seguramente, por um historiador, Gabriel Pereira, que publica descrições do museu em 1903, 1904 e 1908, e onde se refere, numa vidraça, excelentes reproduções de trabalhos antigos, em marfim, os famosos dípticos consulares romanos e bizantinos. Poderíamos dizer que após 1910, 1911, 12, pouco ou nada se sabe sobre esta coleção, que até aos dias de hoje se encontra ausente dos próprios livros de inventário atuais do museu e que agora esperamos novamente dar a conhecer. Em relação à coleção de galvanoplastias, cabe primeiramente referir que o fenómeno da galvanoplastia é um fruto dos importantes avanços científicos e tecnológicos desenvolvidos no início do século XIX, no campo da eletricidade e da eletroquímica, tendo a sua invenção ocorrido por volta de 1838. Uma das suas aplicações será a reprodução muito fiel de obras-primas da arte da ourivesaria, da joalharia e dos metais, através da tiragem de moldes do objeto original e dos processos eletroquímicos. O Victorian Albert Museum será novamente o grande impulsionador desta tipologia de coleções. E irá formar coleções de galvanoplastias. Eram objetos auxiliares do estudo e do ensino das artes industriais. A coleção do Museu de Arte Antiga resulta novamente da atividade colecionística da Academia de Belas Artes de Lisboa. A primeira galvanoplastia terá sido incorporada em 1866, na já referida oferta do Museu Victorian Albert em 1866, nomeadamente desta peça, do Martelli Mirror, uma peça cujo original pertence à própria coleção do Museu de Londres. A coleção da Academia será novamente aumentada em 1875 através da compra de uma coleção de 70 galvanoplastias ao banqueiro e negociante Henri Bournet, que propõe à venda à Academia, referindo que a coleção era proveniente de Viena. Estas são algumas das peças compradas em 1875 pela Academia de Belas Artes de Lisboa e que reproduzem peças do tesouro da Ordem dos Cavaleiros Teutónicos de Viena. Analisando estas peças, esta compra de 1875, percebemos que a maior parte, ou a grande maioria, terão sido executadas na oficina de galvanoplastia de Karl Haas, que é uma oficina que colabora estreitamente com o Museu Austríaco de Arte e Indústria de Viena. O último núcleo de galvanoplastias incorporado na coleção da Academia de Belas Artes, portanto, ainda antes da abertura do museu, em 1884, resulta do contexto da exposição de arte ornamental portuguesa e espanhola realizada em Londres, em 1881. Como era prática do Museu de Londres, do Victorian Albert, procurava fazer reproduções, fotografia, gesso, galvanoplastias, de peças que eram emprestadas. E assim aconteceu com o caso das peças portuguesas. Foram feitas galvanoplastias e, como compensação à Academia de Belas Artes, o Museu de Londres ofereceu um exemplar de cada uma das 10 peças portuguesas que foram reproduzidas. Estas reproduções portuguesas passarão também a figurar em alguns catálogos ou inventários para venda do próprio Museu de Londres, nomeadamente o designado Porta-Paz do Espinheiro, que é uma obra-prima da própria coleção do Museu de Arte Antiga, que possui o original e possui uma réplica, uma reprodução, e não será de estranhar que esta peça, que vai figurar nos inventários com uma estampa, irá surgir uma galvanoplastia nas coleções do Metropolitan Museum de Nova Iorque, do Museu de Artes Decorativas de Paris ou do próprio Victorian Albert Museum. No que diz respeito à exposição destas peças no Museu de Belas Artes e Arqueologia, o que nos apercebemos é que, pelo menos em 1892, as peças são referidas na já descrição de Manuel de Macedo,
que refere que a sala imediata foi reservada às reproduções galvanoplásticas de objetos de orivesaria, bronzes, provenientes dos principais museus e coleções célebres no estrangeiro. As descrições da primeira década do século XX, ainda que não se refiram especificamente a esta coleção, dão a entender que no início, 1903, 1904, ainda poderiam estar em exposição, mas mais no final da década talvez já não estivessem em exposição. Contudo, o elemento documental e iconográfico mais importante sobre a presença de galvanoplastias na coleção do Museu de Belas Artes e Arqueologia é esta fotografia de cerca de 1900, onde se vê um conjunto de cerca de 50 galvanoplastias que ainda hoje pertencem à coleção do museu. De facto, a importância internacional das reproduções em contexto museológico começará a diluir-se neste princípio do século XX. Serão agora desvirtuadas do seu valor intrínseco e pedagógico e totalmente suplantadas pela hegemonia do objeto original único. Muitas destas coleções serão vendidas, transferidas, destruídas inclusivamente, dando outras utilizações às coleções de reproduções, sejam gessos, sejam galvanoplastias. O Museu de Belas Artes e Arqueologia será transformado, como referi, em Museu de Arte Antiga, em 1911, e a partir daí, de certa forma, a vocação do próprio Museu de Arte Antiga mudará e o contexto internacional, como já referi, também mudará em torno da importância atribuída às reproduções, e as reproduções não terão um papel ativo já no âmbito da museologia. Para terminar, mesmo, gostaria de concluir com um aspecto muito curioso relacionado com a utilização, em meados do século XX, de algumas peças da coleção do Museu Nacional de Arte Antiga e que dizem respeito a um filme sobre o poeta português Luís de Camões, realizado por Leitão de Barros, em 1945-46, e foram solicitadas várias peças ao Museu de Arte Antiga para servirem como adereços e como decoração de cenários para o filme. Neste lote incluíam-se várias peças de mobiliário e têxteis, mas também reproduções em gesso, como podem ver nesta fotografia, neste slide, nomeadamente um dos gessos que foi para a Escola de Belas Artes de Lisboa e onde ainda hoje está, que foi 5 anos depois foi para a Escola de Belas Artes, mas vê-se também, curiosamente, a utilização das tais 8 galvanoplastias do Museu de Arte Antiga que foram emprestadas para este filme. Curiosamente, uma das peças que foi emprestadas não foi devolvida e até aos dias de hoje desconhecemos o paradeiro desta peça. E, portanto, de certa forma, este é um exemplo evidente e concreto da perspectiva que existiu desde o início do século XX até meados do século XX em torno das reproduções. Portanto, cabe a nós, que nos vamos interessando por estes temas das reproduções e das coleções históricas de reproduções, fazer ressurgir o interesse por estas coleções, que têm tido recentemente uma atenção internacional enorme por parte de grandes instituições museológicas. Em 2017, aqui o Museu Arqueológico Nacional fez uma exposição fantástica sobre galvanoplastias, que também esteve no Museu Nacional de Escultura de Valladolid. Tudo isto implica estudarmos esta coleção do ponto de vista histórico, da sua função na museologia do século XIX e, fundamentalmente, perspectivarmos novas utilizações e interpretações no quadro da prática museológica contemporânea. Muito obrigado a todos pela vossa atenção.